Graça e paz. Este vídeo tem como objetivo desmistificar certos acontecimentos relatados por muitas pessoas que vão aos montes e às matas de madrugada para orar. Essas experiências supostamente espirituais que essas pessoas relatam, nós passaremos a analisar a partir de agora. Primeiramente, eu gostaria de citar um versículo da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6, que nos diz: E tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. São dois tipos de relatos que nós temos ouvido destas pessoas a respeito de orações feitas no monte. Um deles diz respeito à aparição de vultos, aos quais muitos, na sua imaginação, dizem ter visto anjos de Deus. E outro diz respeito aos gravetos que se incendeiam nos montes. No primeiro caso, no que diz respeito à aparição de vultos, isso deve-se ao fato da emissão de gases da matéria orgânica em decomposição. Eu sei que muitos defensores do misticismo, crentes místicos, eles não vão concordar com as colocações feitas nesse vídeo. Mas a ciência relata que esses acontecimentos recebem o nome em latim de ignis fatuus, ou fogo fatuo. Ou seja, é a oxidação da fosfina, cujo símbolo químico é pH3, do difosfano P2H4 e do metano CH4. Esses compostos produzidos pela decomposição orgânica podem causar a emissão de fótons, que, como todos sabem, o fóton é uma partícula da luz.
A fosfina e o difosfano inflamam-se em contato com o ar. E isso faz com que libere uma certa quantidade de fótons, que faz com que as pessoas tenham uma impressão de estar vendo um vulto, uma névoa, um anjo. A fosfina produz como subproduto o pentóxido de fósforo em contato com o ar, que é aquele que produz também o ácido fosfórico em contato com vapor d'água. Então, como vemos, não há nada de sobrenatural. Isso pode ser explicado cientificamente com o nome de fogo fátuo. Mas e os gravetos que incendeiam no monte? Bom, esse é um outro caso. No caso dos gravetos que se incendeiam, observe. Quem já foi no monte deve observar isso. Ou numa mata fechada. Que isso só ocorre com madeira em decomposição. E essa decomposição tem como principal agente um fungo chamado fungo bioluminescente. Quanto maior e mais avançado o estado de deterioração dessa madeira, maior a presença do fungo. Isso ocorre também em certas condições de temperatura e umidade. Veja bem que, mais uma vez, não há nada de sobrenatural. A pessoa, quando entra na mata, quando entra no monte, naquela mata fechada, a sua retina ainda não está acomodada. E com a acomodação da retina, devido à escuridão, é que a pessoa começa a perceber essa bioluminescência. Na verdade, essa bioluminescência, ela ocorre 24 horas por dia. O que ocorre é que durante o dia, devido à luz solar, a bioluminescência é ofuscada. Todas essas operações citadas, tanto o fogo fátuo como a bioluminescência, fazem parte do ciclo do carbono.
Existem certas bactérias responsáveis por fixar o carbono e liberar nitrogênio para a atmosfera na forma de nitrato de carbono. Uma vez que é nossa obrigação explicar, e como pastor eu tenho a obrigação de explicar a verdade, desmistificar, combater as heresias, por outro lado, eu quero lhe dizer que o mesmo Deus que ouve a oração de uma pessoa que está orando no meio de uma mata, Ele também ouve a oração dessa mesma pessoa se ela estiver orando dentro da sua casa, de joelhos do lado da sua cama. Portanto, não há necessidade alguma de se dirigir para uma mata fechada para dirigir orações. Isso é misticismo. Alguém pode dizer, mas Jesus orava nos montes. Jesus fazia isso porque era o único momento em que ele poderia ficar totalmente apartado das multidões e afastado dos seus apóstolos. Então ele buscava a Deus a sós. Não cabe a nós fazermos isso. Não cabe a nós fazermos estas coisas. Além do que, o perigo é iminente. Houve casos de irmãs que foram orar no monte e foram estupradas. Houve casos de irmãos que foram assaltados e até mesmo assassinados por traficantes de drogas. Houve um certo caso, recentemente, na Serra da Cantareira, em São Paulo, em que um grupo de irmãos entrou na Serra da Cantareira para orar de madrugada e foi atacado por macacos. Foram atacados por macacos. Veja bem, meu irmão e minha irmã, contemple isso que nós estamos te dizendo agora. Pense bem sobre isso. Não há necessidade. A palavra de Deus nos diz assim, em 2 aos Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Buscai ao Senhor quando se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Se você sente a necessidade de dobrar os seus joelhos e buscar a Deus, o melhor local que você pode fazer isso é na sua igreja e dentro da sua casa. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar com esses argumentos científicos aqui colocados. Mas eu tenho um compromisso com o meu Salvador, que morreu por mim na cruz do Calvário. Graça e paz
Deus te abençoe e até o próximo vídeo.